Agora a gente vai fazer exercícios envolvendo função do primeiro grau. Como que cai na prova? Em uma gincana escolar, as equipes participaram de um torneio de perguntas e respostas. São apresentadas 20 perguntas para cada equipe. A cada pergunta respondida corretamente, a equipe recebe 3 pontos. Para cada pergunta cuja resposta estiver errada, perde 2 pontos. E para cada pergunta não respondida, perde 1 ponto. Represente por C, E e N as quantidades de respostas corretas, erradas e não respondidas por cada equipe. A expressão algébrica que fornece a pontuação final obtida por uma equipe nesse torneio é: cada pergunta respondida corretamente recebe 3 pontos. Então, 3 pontos pelas corretas. Cada pergunta cuja resposta estiver errada perde 2 pontos. Menos 2 vezes Z. E cada pergunta não respondida perde 1 ponto. Menos 1N. Então, qual é a expressão? 3C, 2Z menos N. Letra A. A outra questão. Para comprar uma televisão, um micro-ondas e uma máquina de lavar roupas, Felipe fez uma pesquisa no comércio e observou que o preço do micro-ondas era 1/4 do preço da televisão e a máquina de lavar custava R$ 100 a menos que a televisão. Com R$ 2.600, ele comprou os 3 produtos sem lhe restar troco. A equação algébrica que oferece como resultado o valor pago pela TV é: ele comprou uma TV, um micro-ondas e uma máquina de lavar. Se eu disser que a TV eu paguei X e o micro-ondas era 1/4 do preço da TV, então 1/4 de X, que vai ser X sobre 4, e a máquina de lavar custou R$ 100 menos que a televisão. Então, ele custou o preço da televisão menos 100. E isso tudo aqui tem que dar 2.600. Então, a equação algébrica que oferece como resultado o valor pago pela TV é: se tu olhar, tá tudo em função do preço da TV. Então, é só somar. X mais X sobre 4 mais X menos 100 tem que dar 2.600. Então, se a gente olhar aqui, ó, X sobre 4 mais X menos 100, 2.600, é a letra D. Ai, vamos lá. Numa fazenda, o reservatório de água é abastecido utilizando-se uma bomba que retira a água de um poço. Essa bomba tem capacidade de bombear 12 litros de água por minuto. Ela é automaticamente ligada quando restam no reservatório 150 litros de água e desligada após enchê-lo. Podes determinar a quantidade de água Y contida no reservatório em função do tempo T, em minuto. Ai, gente, desculpa. Que a bomba permanece ligada. A função que relaciona a quantidade de água no reservatório com o tempo que a bomba permanece ligada é... Então, ele diz que a quantidade de água é Y. Só que aqui, ó, ele tem um reservatório. Aí ele tá cheio.
Aí começa a baixar a água. Quando chega em 150, ele aciona a bomba de novo para encher. Quer dizer o quê? Que ele sempre vai ter 150. Ele não começa aqui, ele não espera esvaziar. Então, ele já inicia para encher em 150. E qual é a vazão aqui para encher depois? Ó? Quantidade que é bombeado de água: 12 litros de água por minuto. Então, o tempo é T em minuto. Então, vai ser mais 12 vezes T. Qual é a resposta? É a letra D. 150 mais 12T. Essa aqui, um fotógrafo cobra, ao ser contratado, uma taxa inicial de R$100, independentemente da quantidade de fotos tiradas. O gráfico mostra o valor cobrado em real em função da quantidade de fotos por ele tiradas. Para uma festa de formatura, um formando decide contratá-lo com uma encomenda de 80 fotos. No ato da entrega, 6 fotos não estavam com boa definição e o fotógrafo decidiu não cobrá-las. Então, o que a gente tem que analisar? Que ele cobrou uma taxa inicial para ir lá tirar as fotos de R$100. Então, se a gente colocar em função, né, de Y, que é o que eu vou pagar, vai ser R$100 mais o valor das fotos. A pessoa lá que está se formando encomendou 80 fotos. Mas na hora de entregar, ele não entregou as 80. Ele entregou menos porque 6 fotos deram problema. Então, ele decidiu não cobrar. Aí pergunta quanto que o fotógrafo cobrou pela encomenda entregue. Meu Deus do céu, tá tarde aqui, gente, mas eu tenho que gravar, não adianta. Então, assim, vamos analisar o que ele disse no gráfico, ó. A quantidade de fotos é nessa linha aqui. Aqui tem 20 que eu paguei. Quantidade de fotos e o preço em real pago. Então, ele começa cobrando R$100. Por 20 fotos, aqui é 150, aqui é 200. Então, 100 para 150, por 20 fotos ele cobrou 50. Por 40 fotos, ele cobrou 100, ó, porque inicia no 100 e vai até o 200. Então, ele cobrou 100 por 40 fotos. Se ele cobrou R$100 por 40 fotos, por 80 fotos, ele vai cobrar 200. Que dobrou aqui, tem que dobrar aqui. Ele cobrou R$200. Eu vou pagar os R$200? Não, porque ele descontou 6 fotos que não ficaram boas. Como a gente faz isso? Ó? 80 fotos é 200. 6 fotos é X. 80 por 6 é igual a 200 por X. X vezes 80 vai ser igual a 6 vezes 200, que é 1.200. Eu vou subir, porque eu nunca sei direito até onde vocês conseguem enxergar. Então, aqui, ó, o X vai ser 1.200 dividido por 80. Um zero corta com zero. 120 por 8. 1 vezes 8, 8. Para 12, 4. Baixo zero. 5 vezes 8, 40. Para 40, zero. Então, ele vai ter que descontar as 6 fotos, que é R$15. Então, quanto que eu pagaria? Eu pagaria os 100 mais os 200 das 80 fotos, só que ele tem que descontar os R$15 das fotos que não ficaram boas. Então, ó, R$200 menos 15.
5, 1, 2 para 18, 2 menos 1, 1. 185, então vai ser 100 mais 185. Então, quanto que eu vou pagar? 285, que é a letra C. Uma pessoa começou a investir em um plano de previdência complementar. No momento da contratação, ele fez um depósito inicial. Nos meses seguintes, depósitos mensais fixos. Veja a evolução do saldo sem rendimentos durante os primeiros meses de aplicação no plano da Previdência. Ou seja, ele entrou com uma taxa de 150 e depois todo mês ele está depositando 50, ó, 200, 250, 300, 250. Então, todo mês ele deposita 50. Como essa pessoa gostou de ver seu saldo acumulado, resolveu continuar os depósitos por muitos meses. E para não solicitar extratos mensalmente, criou uma expressão algébrica que lhe permitia calcular o saldo no mês que desejasse. A expressão algébrica que permitia calcular o saldo em real do plano de previdência sem rendimentos no mês N, qual que é? Que nem a gente fez nos outros, já começou em 150. E aí, todo mês ele coloca 50. 50 vezes o N, que ele disse que o N é o mesmo. Ó. Então, qual é a expressão aqui? 150 mais 50N. 50N mais 150. Letra C. Tem que tomar cuidado na hora, porque aqui eles tentaram confundir, ó. Aí faz tudo certinho e dá uma bobeira, marca errado, ninguém merece, né? Quando o fazendeiro percebeu que algumas frutas do seu pomar estavam ficando maduras, prometeu ao filho que pagaria R$3 por hora trabalhada, se ele ajudasse por um dia de colheita. Represente T, o número de horas trabalhadas pelo filho do fazendeiro, e Q, a quantidade que ele recebeu do pai ao final do dia trabalhado. A expressão matemática que relaciona as grandezas Q e T é: o que o pai falou que vai pagar para ele, quantidade que vai receber do pai dele? R$3 por hora trabalhada. Mais nada. R$3 por hora trabalhada. Que é igual a 3T. Letra A. Essa outra aqui. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência de um cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço. Então, ele, para ir lá e dar um orçamento, para ir lá visitar e dizer o que é para fazer e quanto custa, ele cobra R$40. Só a visita. E depois, para fazer o serviço, ele cobra R$20 por hora. Então, uma expressão que indica o valor a ser pago P vai ser pago. Esse P ficou estranho. Vai ser pago P em função das horas H. Então, o que ele paga? O que o cara cobra, né? Que eu vou pagar, no caso, né? Ele cobra R$40 pela visita. E mais R$20 por hora trabalhada. Simples assim. 40 mais 20H. O dono de um estacionamento criou uma expressão algébrica para facilitar o cálculo do valor cobrado de cada carro Y. Então, eu vou cobrar Y das pessoas que estacionarem lá, pela utilização do estacionamento por X horas. Nesse cálculo, considera somente valores inteiros de hora e cada fração de hora é considerado como uma hora de utilização. Tipo, eu cheguei lá e em 5 minutos saí. Eu vou pagar uma hora cheia. Eu fiquei 1h e 1 minuto. Eu vou pagar 2 horas cheias. Entendeu? Nesse estacionamento é cobrada uma taxa de R$3 pela primeira hora. Então, ele vai pagar R$3 na primeira hora. E as outras horas são cobrados R$2.
Só que não são cobrados 2 de x, porque eu tenho que diminuir a primeira hora. Como assim? Se eu ficar 3 horas sem olhar aquilo lá, eu vou pagar 3 mais 2 horas vezes 2, que é 4, dá 7. Aqui 2 vezes 2, porque é R$2 por hora. A primeira hora eu paguei 3, as outras 2 horas eu paguei 2. Então, por isso que eu não posso chegar aqui e multiplicar 2 vezes 3. 3 menos 1 é 2. É o que eu fiz aqui. Então, se eu vou ficar 3 horas, eu vou pagar 3 mais 2 vezes 3 menos 1. Apaga aqui, ó. Então, vai ser 3, se eu ficar 3 horas, né? Vai ser a 3 da primeira hora, mais 2 vezes 2. 3 mais 4 dá 7. Se você não se atina a fazer isso aqui na hora da prova, como pode fazer? Experimentando nelas. Porque assim, ó, de cabeça a gente faz. Ah, eu fiquei 1 hora, eu vou pagar só R$3. Aí eu fiquei 2 horas, eu vou pagar 3 da primeira, 2 da segunda. Então, tu sabe intuitivamente qual é o resultado. Aí testa aqui para ver qual é que vai dar o resultado que tu sabe, só que tu não conseguiu fazer, montar ela. Dá para fazer também. Tem questões que tu só consegue fazer experimentando na resposta. Então, não conseguiu interpretar aqui de maneira a fazer a fórmula, faz de cabeça, porque a gente consegue, é intuitivo, porque dinheiro é uma coisa que tu usa desde criança. E aí experimenta nas fórmulas que ele deram. Vai achar também a resposta. E era isso, gente.